Raimundo era um fidalgo espanhol, descendente dos reis de Aragão. Nasceu em 1175 no castelo de Penaforte, na Catalunha. Desde muito pequeno apresentava interesse pela vida religiosa e pelos estudos. Aos 20 anos foi professor de artes livres numa universidade em Barcelona, atraindo muitos estudantes com suas aulas. Depois foi para Bolonha, onde continuou lecionando e estudando direito civil e eclesiástico. Ao final foi diplomado com louvor e nomeado titular da cadeira de direito canônico da mesma escola. Jamais esqueceu os pobres. Deles, Raimundo cuidava pessoalmente, muito embora a fama de seus conhecimentos já percorressem toda a Itália e Europa. Em 1220, voltou para a Espanha e foi ordenado sacerdote e vigário-geral da Diocese de Barcelona. Depois foi convocado para servir em Roma, a pedido do Papa Gregório IX, do qual foi confessor cerca de 8 anos. Nesta época, observou que os pobres, quando iam ao Palácio Papal, não eram tratados e atendidos com o devido direito. Por isso, alertou ao pontífice para que se interessasse pessoalmente por esta parte do rebanho. Por ordem do Papa, Raimundo editou a obra conhecida como Os Decretais de Gregório IX, muito importante para o direito canônico até hoje. Como retribuição pela dedicação e bons trabalhos, este Papa o nomeou arcebispo de Tarragona. Dentro de sua extrema humildade e se julgando indigno, pediu exoneração do cargo. Chegando a ficar doente por causa desta situação e com a licença dos superiores, voltou para a Espanha. Do amigo Pedro Nolasco, recebeu e aceitou o convite de dirigir as constituições da nascente Ordem das Mercês para a redenção dos cativos. Com a chegada dos dominicanos em Barcelona, abandonou tudo para ingressar na ordem. Quando o superior geral morreu em 1278, os religiosos elegeram Raimundo para seu sucessor. Durante 2 anos, percorreu todos os conventos da ordem a pé. Depois se afastou da direção para se dedicar à vida solitária de oração e penitência, mas aos pobres continuou a atender. Esta santificação lhe aprimorou ainda mais os dons e grandes prodígios Deus executou por meio do seu servo, cuja fama de santidade corria entre os fiéis. Deus operou muitos e grandes milagres por meio de seu servo, dos quais o mais conhecido é o seguinte: Jaime I, rei de Aragão, era penitente de Raimundo. Numa viagem que ia fazer à ilha Majorca, desejava ter seu confessor como companheiro. No mesmo trajeto, o rei levou uma mulher, com a qual tinha relações ilícitas. Raimundo muito lhe pediu que a despedisse, no que o rei prometeu atendê-lo, mas a mulher ficou. Chegados a Majorca, Raimundo fez a sua permanência na corte depender do afastamento da concubina da casa real. No caso contrário, voltaria para Barcelona.
Jaime ordenou a todos os barqueiros e proprietários de navios que, sob pena de morte, nenhum se atrevesse a transportar o frade para a Espanha. Raimundo, ignorando a ordem do rei, dirigiu-se ao porto para embarcar num daqueles navios que iam para o continente. Mas não achou entre os marinheiros quem o quisesse transportar. Adiantou-se então o santo homem até um rochedo que estava mais para dentro do mar. Tomou a capa, estendeu sobre a água, tomou o bastão, fez o sinal da cruz e pôs-se sobre a capa, como se entrasse numa barca. Chamou um companheiro para que fosse com ele. Este, porém, não teve o ânimo de segui-lo e, estupefato, presenciou aquele singular embarque. Raimundo pôs então o bastão no meio, levantou uma parte da capa e, a modo de vela, uniu-a com a extremidade do bordão e começou a navegar. Em 6 horas fez a viagem até Barcelona, percorrendo uma distância de 160 milhas. Chegando a Barcelona, saltou em terra, tirou a capa e estava enxuta, e foi para o convento. Nele entrou, apesar de estar com todas as portas fechadas. O rei, sabendo o que tinha acontecido, caiu em si e mudou de vida. Por isso, a iconografia cristã assim o representa, navegando sobre as águas, usando como embarcação sua capa, erguida com seu cajado para servir de vela. Por inspiração, aos 70 anos, Raimundo voltou ao ensino. Fundou 2 seminários onde o ensino era dado em hebraico e árabe para atrair judeus e mouros ao cristianismo. Em pouco tempo, 10.000 árabes tinham recebido o batismo. Também o alertou sobre o perigo que o reino corria com os albigenses, facção da seita dos cátaros, que estava pregando uma doutrina contrária e desta maneira conseguiu que fossem expulsos. Era um escritor valoroso. A sua obra, Suma de Casos, continua sendo usada pelos confessores. Avisados de sua última enfermidade, os reis de Aragão e Castela foram ao seu encontro para receber a derradeira bênção. Raimundo de Penaforte morreu centenário no dia 6 de janeiro de 1275. Foi canonizado a sua festa autorizada para o dia seguinte da Epifania, em 7 de janeiro.